Atenção, uma anomalia foi detectada no campo magnético da Terra e isso é preocupante. Boa parte da anomalia está sobre o Brasil. Qual efeito essa anomalia pode ter em nossa vida? Onde o campo magnético da Terra é mais fraco? Qual é a localização exata da anomalia do Atlântico Sul e quais estados brasileiros estão mais próximos dela? Quais são os possíveis problemas de saúde causados pela anomalia? Isso afeta a visão, a retina, causa câncer de pele ou interfere nas reações dos nossos neurônios? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos fazer uma análise bem completa sobre uma anomalia que foi detectada no campo magnético da Terra. Este vídeo surgiu a partir das muitas dúvidas que vocês têm sobre este assunto. Eu venho recebendo muitas perguntas sobre essa anomalia, então eu resolvi preparar este vídeo para tirar as suas dúvidas. Vamos responder as seguintes perguntas, anota aí. O que é a anomalia magnética que atua sobre o Brasil? Qual é a localização exata da anomalia do Atlântico Sul e quais estados brasileiros estão mais próximos dela? Quais são os possíveis problemas de saúde causados pela anomalia? Isso afeta a nossa visão, a retina, causa câncer de pele ou interfere nas reações dos nossos neurônios? A anomalia do Atlântico Sul causa alguma interferência na Terra? Além do que já está acontecendo, quais outras consequências podemos esperar para o Brasil? E muitas outras perguntas serão respondidas neste vídeo. E já comenta aí se você acha que essa anomalia pode trazer consequências negativas para a nossa vida aqui na Terra. Quais efeitos você acha que esta anomalia pode ter em nosso planeta? A sua opinião é sempre muito importante. Então vamos começar pela primeira pergunta. O que é a anomalia magnética que atua sobre o Brasil? A anomalia magnética que atua sobre o Brasil é conhecida como anomalia magnética do Atlântico Sul, que nós vamos chamar aqui de AMAS. Trata-se de uma região na qual o campo magnético da Terra apresenta variações significativas em comparação com outras áreas do globo, localizadas sobre o Oceano Atlântico, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, além de se estender até o continente africano. A AMAS tem sido objeto de estudo e monitoramento por parte da comunidade científica e de agências espaciais devido às suas características peculiares. A principal característica da AMAS é a sua capacidade de influenciar o comportamento do campo magnético terrestre, que desempenha um papel fundamental na proteção do planeta contra a radiação cósmica e os ventos solares. A anomalia é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, o que a torna uma área de interesse científico e tecnológico. Sabe-se que a AMAS afeta a atuação de satélites que orbitam a Terra, pois, ao passarem pela região com baixa na proteção magnética, podem sofrer avarias causadas pelo aumento do fluxo de radiação cósmica. Isso levou agências espaciais como a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a NASA dos Estados Unidos a monitorarem constantemente essa região. Recentemente, o Brasil também lançou ao espaço o nanosatélite NanoSat CBR-2 para monitorar a AMAS e suas influências. Estudos indicam que a anomalia do Atlântico Sul tem raízes históricas profundas, remontando a milhões de anos. Registros geomagnéticos de rochas vulcânicas na ilha de Santa Helena, por exemplo, revelam variações no campo magnético da Terra ao longo do tempo. Essas variações sugerem que o campo magnético na região da AMAS tem sido instável durante milhões de anos, embora não esteja associado a uma reversão iminente do campo magnético global. Além disso, há indícios de uma possível ligação entre a AMAS e características sísmicas anômalas
no manto inferior e no núcleo externo do planeta. Isso sugere que o comportamento do campo magnético pode estar diretamente relacionado às características internas da Terra. Então, resumindo, a anomalia magnética do Atlântico Sul é uma área de intensa pesquisa e monitoramento devido à sua importância para a compreensão dos processos geofísicos da Terra e para a segurança das operações espaciais. Sua complexidade e suas possíveis implicações para a aviação, para os satélites e para a vida tecnológica na Terra fazem dela um tema de grande interesse e investigação científica. Agora vamos falar sobre o segundo ponto, que é a sua localização e extensão da anomalia. Então a pergunta é: qual é a localização exata da anomalia do Atlântico Sul e quais estados brasileiros estão mais próximos dela? A anomalia do Atlântico Sul é uma área onde o campo magnético da Terra apresenta variações significativas em comparação com outras regiões do globo. Essa anomalia está localizada sobre o Oceano Atlântico, mais especificamente, atenção, nas regiões sul e sudeste do Brasil, além de se estender até o continente africano. Em termos mais específicos, a região da anomalia do Atlântico Sul abrange principalmente os estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Esses estados, devido à sua proximidade com o Oceano Atlântico, são os mais diretamente afetados pelas variações no campo magnético terrestre associadas à anomalia. A anomalia do Atlântico Sul não possui uma fronteira física claramente definida, mas é reconhecida como uma área onde as medições do campo magnético apresentam valores atípicos em comparação com outras partes do mundo. Essas variações magnéticas têm despertado o interesse da comunidade científica e das agências espaciais devido aos seus potenciais efeitos sobre sistemas de navegação, comunicação e tecnologia espacial. No entanto, é importante destacar que a anomalia do Atlântico Sul não representa necessariamente uma ameaça direta à população ou ao ambiente. Em vez disso, é objeto de estudo e monitoramento contínuos para entender melhor suas causas, efeitos e potenciais implicações para as atividades humanas e sistemas tecnológicos. O próximo ponto que vamos analisar são os impactos na saúde e na vida cotidiana. Nós vamos responder à seguinte pergunta: quais são os possíveis problemas de saúde causados pela anomalia? Isso afeta a nossa visão, a retina, causa câncer de pele ou interfere nas reações dos nossos neurônios? E como nós podemos minimizar esses efeitos? Bem, até o momento não há evidências científicas que indiquem que a anomalia do Atlântico Sul cause diretamente problemas de saúde específicos, como câncer de pele, danos à retina, interferências nas reações elétricas dos neurônios e de outros efeitos adversos. Entretanto, a anomalia do Atlântico Sul está associada a variações no campo magnético da Terra, como eu já disse anteriormente, o que pode ter algumas implicações indiretas na saúde humana. Por exemplo, estudos têm sugerido que exposições prolongadas a campos magnéticos intensos podem ter efeitos sobre o sistema nervoso central, o sistema imunológico e o metabolismo humano. No entanto, as variações magnéticas associadas à anomalia do Atlântico Sul geralmente são de baixa intensidade e não são consideradas significativas o suficiente para representar um risco direto à saúde. Além disso, a anomalia do Atlântico Sul não é uma fonte direta de radiação ionizante que é conhecida por causar danos ao DNA e aumentar o risco de câncer. Portanto, não há evidências de que a anomalia do Atlântico Sul esteja diretamente relacionada ao câncer de pele ou a outras condições de saúde. Para minimizar potenciais efeitos adversos associados à exposição a campos magnéticos, é importante adotar práticas gerais de saúde e segurança. Isso inclui manter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o estresse, dormir adequadamente e evitar a exposição excessiva a outras fontes de radiação, como os raios UV. Além disso, é importante seguir as orientações e regulamentações
recomendações de segurança emitidas por autoridades de saúde e segurança ocupacional. Isso pode incluir a implementação de medidas de proteção adequadas em ambientes de trabalho onde há exposição a campos magnéticos, como no caso de profissionais que trabalham com equipamentos de ressonância magnética. Em resumo, embora a anomalia do Atlântico Sul seja objeto de estudo e monitoramento contínuos, atualmente não há evidências conclusivas de que ela cause problemas de saúde diretos. No entanto, é importante continuar pesquisando e monitorando os possíveis efeitos da anomalia do Atlântico Sul sobre a saúde humana e adotar medidas adequadas de segurança e proteção sempre que necessário. Na sequência, vamos falar então das consequências e interferências dela. Então a pergunta que vamos responder agora é: a anomalia do Atlântico Sul causa alguma interferência na Terra? Além do que já está acontecendo, quais outras consequências podemos esperar para o Brasil? Continue assistindo. Então a resposta para essas perguntas é sim, a anomalia do Atlântico Sul pode causar algumas interferências na Terra, embora os efeitos exatos ainda não sejam totalmente compreendidos pela ciência. Vamos ver agora algumas das possíveis interferências e consequências associadas à anomalia do Atlântico Sul. Então, uma delas é a interferência nos sistemas de comunicação e navegação. Variações no campo magnético da Terra podem interferir nos sistemas de comunicação e navegação, especialmente para aeronaves, navios e outros meios de transporte que dependem de bússolas magnéticas e sistemas de navegação baseados em magnetismo. Ela pode também ter impactos sobre satélites e espaçonaves. A anomalia do Atlântico Sul pode influenciar a operação de satélites e espaçonaves que orbitam a Terra. A região afetada pela anomalia pode expor os satélites a uma maior intensidade de radiação cósmica, o que pode levar a avarias nos sistemas eletrônicos e de comunicação. Uma outra consequência: aumento da exposição à radiação. Uma das preocupações associadas à anomalia do Atlântico Sul é o potencial aumento da exposição à radiação para a população, especialmente para aqueles que vivem em áreas próximas à região da anomalia. Embora a intensidade da radiação não seja suficiente para representar um risco imediato à saúde, é importante monitorar esses níveis de exposição. Possíveis efeitos climáticos. Alguns estudos sugerem que variações no campo magnético da Terra podem ter influência no clima e no clima espacial, incluindo padrões de temperatura e ocorrência de fenômenos climáticos extremos. Embora as conexões entre a anomalia do Atlântico Sul e os padrões climáticos ainda sejam objeto de estudo, é importante considerar o potencial impacto climático da anomalia. Pesquisas geofísicas e geodésicas. A anomalia do Atlântico Sul também oferece uma oportunidade única para estudar a geofísica e a geodésia do planeta. O monitoramento contínuo da anomalia pode fornecer insights importantes sobre a estrutura interna e os processos dinâmicos do planeta, contribuindo para o avanço do conhecimento científico nessas áreas. No Brasil, as consequências da anomalia do Atlântico Sul podem ser diversas, especialmente devido à localização geográfica do país, que abrange parte da região afetada pela anomalia. Além das possíveis interferências nos sistemas de comunicação e navegação, o Brasil pode enfrentar desafios relacionados à operação de satélites e espaçonaves, bem como a gestão da exposição à radiação para a população. Mas devemos destacar que os efeitos específicos da anomalia do Atlântico Sul podem variar dependendo de uma série de fatores, incluindo a intensidade das variações magnéticas e as características geográficas e atmosféricas da região afetada. Portanto, é fundamental continuar pesquisando e sempre monitorando a anomalia para entender melhor suas implicações e desenvolver estratégias de redução adequadas. Agora vamos falar sobre o impacto geofísico e gravitacional desta anomalia. Vamos responder a 3 perguntas. Com a inversão magnética, a Terra será totalmente abalada? O enfraquecimento do campo magnético significa a perda da proteção magnética, afetando a gravidade e fazendo com que tudo
tudo flutue? Será que isso pode acontecer? Podemos comparar isso à troca da polaridade em uma pilha onde ela deixa de funcionar? Vamos analisar essas perguntas a partir de agora. A inversão magnética, também conhecida como inversão dos polos magnéticos, é um fenômeno natural em que os polos magnéticos da Terra trocam de posição. Isso significa que o polo norte magnético se torna o polo sul magnético e vice-versa. Essa reversão é um processo geológico natural que ocorre ao longo de milhares de anos e não acontece de forma rápida ou abrupta. Qual o impacto na Terra? A inversão magnética não causa um abalo significativo na Terra no sentido de eventos catastróficos. É um processo gradual que ocorre ao longo de milhares de anos geológicos. Durante esse período de transição, o campo magnético da Terra pode se tornar mais fraco ou instável, mas não a ponto de comprometer a vida no planeta. Enfraquecimento do campo magnético. O enfraquecimento do campo magnético da Terra não implica na perda completa da proteção magnética. Embora o campo magnético possa ficar mais fraco durante uma reversão magnética, ele continua a desempenhar seu papel fundamental de proteger a Terra contra as partículas carregadas do vento solar e da radiação cósmica. Impacto na gravidade. O campo magnético da Terra não está diretamente relacionado à gravidade. A gravidade é uma força fundamental que mantém os corpos celestes em órbita e mantém os objetos na superfície da Terra. A inversão magnética não afeta a força gravitacional da Terra. Comparação com a troca de polaridade em uma pilha. A analogia com a troca de polaridade em uma pilha não é completamente precisa. Nas pilhas, a troca de polaridade pode resultar na incapacidade da pilha de fornecer energia, porque a corrente elétrica flui de um polo para o outro. Na Terra, o campo magnético é gerado por processos geodinâmicos no núcleo externo do planeta e não é diretamente comparável ao funcionamento de uma pilha. Então, resumindo, a inversão magnética é um processo natural e gradual que ocorre ao longo de milhares de anos. Embora possa resultar em variações no campo magnético da Terra, não leva a abalos significativos, perda da proteção magnética ou impactos na gravidade. É um fenômeno geológico interessante e importante para entender a história da Terra, mas não representa uma ameaça iminente à vida no planeta. Agora vamos responder a mais duas perguntas. Como a anomalia do Atlântico Sul afeta o nosso país? Quais efeitos físicos e mentais ela causa em nossa população? A anomalia do Atlântico Sul afeta o Brasil de algumas maneiras, tanto fisicamente quanto mentalmente. Impactos físicos. A interferência tecnológica. A anomalia do Atlântico Sul pode atrapalhar nossos dispositivos eletrônicos e sistemas de comunicação, como GPS e internet. Isso pode causar problemas em celulares, computadores e até em voos e navegação. E os possíveis riscos à saúde. Embora não seja comprovado que a anomalia do Atlântico Sul cause problemas de saúde, como eu já disse anteriormente, estar exposto a campos magnéticos fortes pode trazer desconfortos como cansaço e estresse. E quais são os impactos mentais e emocionais desta anomalia na população? Uma delas é a preocupação e a ansiedade. Quando as pessoas ouvem falar sobre a anomalia do Atlântico Sul, elas podem ficar preocupadas e ansiosas sobre o que isso significa para elas e para o país. A falta de informações claras pode aumentar esse medo. Isso gera, então, desafios psicológicos. A incerteza sobre os efeitos da anomalia do Atlântico Sul pode ser difícil para algumas pessoas, especialmente aquelas que já lidam com problemas de saúde mental. Isso pode gerar estresse adicional. Para lidar com isso, é importante educar a população sobre o que é a anomalia do Atlântico Sul e quais são seus verdadeiros riscos. Assim, elas podem entender melhor o que está acontecendo e como se proteger, reduzindo o medo e a ansiedade. Além disso, entender a anomalia do Atlântico Sul nos ajuda a avançar na ciência e nos preparar melhor para lidar com seus efeitos. Por isso que aqui no canal eu sempre trago conteúdo bem pesquisado para que você não fique com medo de tudo isso que o pessoal anda falando por aí. Aqui a gente fala a verdade sempre com base na ciência. Então, na verdade, essa anomalia ela não causa problemas mentais a gente ou psicológicos, né? São as fake news relacionadas a ela, não é mesmo?
Outra pergunta que vocês me fizeram: qual o risco de anomalia gerar tsunamis ou outras catástrofes naturais? Não há evidências que sugiram que a anomalia do Atlântico Sul esteja diretamente relacionada à geração de tsunamis ou outras catástrofes naturais. A anomalia do Atlântico Sul é uma área onde o campo magnético da Terra é mais fraco do que o normal, como já dissemos neste vídeo. Está localizada sobre o Oceano Atlântico Sul e partes do Brasil e da África. Essa anomalia é causada por complexas interações entre o campo magnético terrestre e o processo geodinâmico no núcleo externo da Terra. E os tsunamis são causados principalmente por terremotos submarinos, deslizamentos de terra ou erupções vulcânicas que ocorrem em áreas tectonicamente ativas. Não há evidências científicas que relacionem diretamente a anomalia do Atlântico Sul à atividade tectônica ou à ocorrência de terremotos submarinos, que são os principais gatilhos para tsunamis. E outras catástrofes naturais, será que podem ocorrer a partir dessa anomalia? Bem, a anomalia do Atlântico Sul não é conhecida por causar diretamente outras catástrofes naturais, como furacões, tempestades ou erupções vulcânicas. Esses eventos eles são complexos que envolvem uma variedade de fatores geológicos, climáticos e atmosféricos e não podem ser atribuídos apenas a uma anomalia magnética. Em resumo, embora a anomalia do Atlântico Sul seja um fenômeno interessante e importante de se estudar, não há evidências de que a relacione diretamente à geração de tsunamis ou outras catástrofes naturais. Esses eventos são geralmente desencadeados por processos geológicos e climáticos diferentes e a anomalia do Atlântico Sul não é considerada uma causa direta desses fenômenos. Uma outra pergunta que vocês me fizeram é a relação com experimentos atômicos. Qual é a relação entre a anomalia do Atlântico Sul e os experimentos com bombas atômicas? Não há relação direta entre a anomalia do Atlântico Sul e os experimentos com bombas atômicas. Como já dissemos algumas vezes nesse vídeo, a anomalia ela é um enfraquecimento do campo magnético da Terra, enquanto as bombas atômicas envolvem explosões nucleares realizadas pelos seres humanos, e isso não tem nenhuma influência com tal anomalia. No entanto, é importante mencionar que os testes nucleares podem ter impactos significativos no ambiente e no campo magnético da Terra, mas esses impactos são os mesmos que os associados à anomalia do Atlântico Sul. Os testes nucleares podem gerar radiação e perturbações no campo magnético local, mas esses efeitos tendem a ser localizados e temporários. A anomalia do Atlântico Sul, por sua vez, é uma característica geofísica natural que existe há milhões de anos e é resultado de processos geodinâmicos complexos no interior da Terra. Ela não está relacionada diretamente a atividades humanas, como os testes nucleares que estamos analisando. Então, embora os testes nucleares possam afetar o ambiente e o campo magnético da Terra em escalas localizadas, não há uma relação direta entre esses experimentos e a anomalia do Atlântico Sul. Muito bem, neste vídeo nós analisamos juntos as principais dúvidas sobre a anomalia no campo magnético da Terra que está sobre o Brasil, também conhecida como anomalia do Atlântico Sul. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo com a sua pergunta. Eu vou ter um imenso prazer em te responder. Tem algum outro tema que você gostaria de ver aqui no canal? Deixe a sua sugestão também aqui nos comentários. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta se você concorda com a linha de raciocínio que eu trouxe aqui neste vídeo. Você acha que esta anomalia pode trazer alguma consequência negativa para a nossa vida aqui na Terra? Participe, a sua opinião é sempre muito importante. E não se esqueça de clicar nos links na descrição deste vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar das indicações feitas aqui e participe também do nosso canal no WhatsApp. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece.
Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu tô deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?